Científico no Brasil, inclusive transnacional. Eu queria ouvir o seu comentário sobre a questão específica da Braskem, brevemente, pelo seguinte. A gente está vendo toda a cadeia de óleo e gás, desde o upstream, né, da extração, até o refino, a distribuição, né, dos derivados, sendo desnacionalizada. Né? Então está sendo a entrega dos campos do pré-sal no que pode. Por exemplo, o pessoal tentou fazer o leilão dos excedentes do pré-sal do ano passado, ia ser um fiasco, ninguém ia levar. E o Bolsonaro teve que se humilhar e implorar para os chineses, que ele tanto agride, virem rápido ao socorro, formarem um consórcio com a Petrobras e levar no que configurou uma grande pedalada fiscal, né? Porque um assalto no caixa da Petrobras. Pegaram o que estava em caixa para pagar lá. E de 4 campos oferecidos, lembrando que os excedentes do pré-sal são o filé do filé mignon das jazidas, né, dessa província petrolífera do pré-sal. De 4, só levaram 2, a Petrobras sozinha, outro a Petrobras com os chineses, que o Bolsonaro implorou. Vem lá, que senão o leilão, entre aspas, vai ser um fracasso. A finança transnacional não está querendo fazer grandes investimentos nesse momento. Mas, mesmo assim, o pessoal, para fechar as contas no ano passado, assaltou o caixa da Petrobras para poder fazer essa aquisição. Então, antes disso, o Libra, né, já tinha sido entregue em boa medida para estatais chinesas, em associação com a Shell, de capitais anglo-holandeses, e a Total, de capitais franceses, e a gente está vendo também a entrega das refinarias, que vão ser desnacionalizadas. Por quê? Qual é o objetivo disso? É amarrar perpetuamente os preços da energia, né, que são em função do petróleo, historicamente, mesmo que venha de outra matriz, reflete em alguma medida, e dos derivados, inclusive os derivados usados como insumos agrícolas, né, então os nitrogenados, o próprio custo do frete é vinculado ao preço dos derivados de petróleo, para esses preços básicos da economia, o preço da energia, o preço dos derivados de petróleo, serem para sempre cotados na cotação internacional em dólar. Então, você desnacionalizando esses setores, que hoje em dia, grosso modo, a extração e o refino era a Petrobras, e a petroquímica era a Odebrecht, com a Petrobras com 40%, era nacionalizado. Então, a partir do momento em que a gente pegasse e passasse a refinar o nosso próprio petróleo, com as super refinarias do Comperge e de Abreu e Lima, não haveria mais motivo para a gente estar com esses preços básicos da economia brasileira atrelados ao mercado internacional, que tem esse delta, essa variação do risco político, né? Aumenta a tensão no Oriente Médio, sobe. Ué, o que tem a ver? Se a gente está extraindo na bacia de Campos, não tem que botar esse delta de risco político. Mais do que isso, disparou o dólar. Tampouco, os custos são em reais, o salário do pessoal é em real e tal. Então a gente ia ter um descolamento que a energia, o preço da energia barato, ia servir, obviamente, como um fomento ao crescimento de toda a economia. Isso é intolerável para o Império, que o Brasil tira esse freio de mão do alto custo de energia de derivados de petróleo. Então, essa desnacionalização a ser respeitada no futuro, e a gente sabe que o PT fala essa história, não, a gente não vai contra o contrato e tal. O Haddad, na campanha de 2018, foi lá para a porta da Embraer e falou, olha, se eu chegar lá e não tiver sido desnacionalizado ainda, eu vou impedir. Agora, se tiver sido entregue à Embraer, aí o PT respeita os contratos. Então, em respeitando-se os contratos, acabou, não tem mais como a gente voltar atrás, porque a pessoa fala, bom, para que, se eu posso vender o que sai da petroquímica no mercado internacional em dólar e pelo valor internacional, por que eu vou vender no mercado brasileiro? Então vai mandar tudo embora, né? Então eu queria uma consideração sua, Nildo, sobre essa questão grave da petroquímica, o monopólio da petroquímica brasileira estar prestes a ser desnacionalizado também. Bem, veja, quando o Bolsonaro assumiu, e nós sabíamos que Paulo Guedes, então, seria o ministro da Economia, ele, já nas primeiras semanas, ele declarou que uma das peças fundamentais da política de crescimento econômico seria precisamente um choque na energia. E haveria uma redução drástica dos preços da energia, que seria, efetivamente, poderia contribuir, não tem um botão mágico, poderia contribuir para diminuir os custos e alavancar um possível crescimento. O crescimento econômico não ocorre nunca por uma causa. A acumulação de capital é sempre um conjunto de fatores que tem que estar, digamos, metabolizados aí no desenvolvimento capitalista. Esse choque de energia, Rom, nunca chegou, nem para o gás de cozinha, nem para a energia industrial. E nem pode porque o rumo geral da economia é de transnacionalização, especialmente no setor petroleiro, mas em todo o setor energético. Eu vou chegar na Braskem. Veja, a presidente Dilma cometeu um crime de lesa pátria, que foi
a legislação, né, que deixou o Requião e o Lindenberg lá pendurado na brocha no Senado, quando aprovou essa lei da partilha. Isso é um crime contra o Brasil, que está aí na conta da Dilma e do PT. E eu nunca vou esquecer aquela cena, o senador Lindenberg, lá do Rio de Janeiro, ao lado do meu querido amigo Roberto Requião, os dois no Senado perguntando o que aconteceu, porque a votação foi ultra apertada, 2 votos, 33-31, faltaram senadores do PT, e foi um acordo entre a Dilma e aquele office boy do imperialismo, que é o José Serra. Quer dizer, a covardia da presidente Dilma no comando da nação é uma coisa escandalosa, nós teremos que tratar isso. Então, veja, quando começou aquela internacionalização, é claro que a Braskem, e não pode ficar nada, aquilo que os teóricos do petróleo chamam águas abaixo, quer dizer, o petróleo é uma cadeia de produção, Romulo, que vai do barril de petróleo, da gasolina e do gás, até os nitrogenados para o latifúndio, percebe? E isso tudo é internacionalizado. Mesmo no Agroetec, o Agroepop, o Agroetudo da Rede Globo, que é uma expressão máxima da posição do Brasil na divisão internacional do trabalho, todos aqueles nitrogenados, não é só as sementes que pagam royalties, todos os adubos, os tratores, os implementos agrícolas, tudo, da renda da terra, vaza para fora. De tal maneira que a agricultura brasileira, o campo, né, e mais concretamente o latifúndio, ele é uma peça da internacionalização. E o petróleo, ele está nesse computador, ele está no meu carro, ele está nessa garrafa térmica aqui que eu estou usando, ele está no óculos, ele está em absolutamente tudo, né? Porque os derivados, tudo que se pode fazer na área de química fina, que é um setor no Brasil que expressa a dependência completa do país nessa área energética, num país que está montado numa reserva mundial de petróleo gigantesca. Tudo isso mostra efetivamente o fracasso, né, Ramos, a submissão, a subserviência dos governos que nós tivemos até agora, e enfrentar, em colocar a questão muito clara do nacionalismo econômico num setor, Romulo, que da química fina em especial, se paga com os preços internacionais. Quem investe aí, o país que investe aí, ele economiza, ele ganha uma soma de recursos extraordinários, tanto para a energia, para o desenvolvimento industrial, para tudo, para a nanotecnologia, para absolutamente todos os setores. Agora, é claro que no Brasil, dominado pela concepção em que nós estamos aí, do agro é pop, o agro é tudo, é tech, é tudo, o Brasil é um país que não tem a consciência, eu reclamo sempre aqui no Duplo Expresso, onde eu falo, é um país que não tem a consciência de que é um país petroleiro. Quando eu visito a Venezuela, ou quando eu visito mesmo a Colômbia e o Equador, em que as reservas petrolíferas são muito mais modestas, mas são importantes para o país, se tem a noção. Aqui na Argentina vizinha, pelo problema crônico da energia, eles têm muito apego público. Eu estou falando das pessoas comuns, não estou falando dos especialistas, pela questão energética. O Brasil tem uma capacidade imensa, Romulo, de banalizar todos os temas que são os temas mais importantes para uma alternativa revolucionária aqui para o país e para o povo. Quer dizer, mesmo então o Paulo Guedes, que entrou falando que ia dar um choque nas energias, baixar o bujão de gás para a Dona Maria, e baixar os preços dos nitrogenados, e baixar o preço da gasolina, um choque energético, com aquela empáfia que o Paulo Guedes utiliza todos os dias e que a mídia adora, né, porque ele é agressivo, ele é firme nas convicções dele, ele é firme no entreguismo, ele é firme na internacionalização, ele não vacila. E por isso que, quero contar aqui, eu tenho um amigo muito querido, e no fundo ele é um liberal, é um católico liberal, e etc. Então, a gente conversa muito e ele, naturalmente, está contra o Bolsonaro, e etc. E eu apostei com ele, ele dizia que o Guedes vai cair porque
vai ter que ter um desenvolvimentismo e tem a briga entre o governo, etc. E eu disse para ele, eu já ganhei uma garrafa de vinho dele, mas essa vez eu dobrei a aposta e disse, eu quero vinho acima de R$400. E apostamos já que nos próximos 3 meses nada vai acontecer. E eu vou continuar ganhando garrafas dele, porque Paulo Guedes é insubstituível, no meu ponto de vista. Nas condições atuais, eu repito, Paulo Guedes é insubstituível. O que a classe dominante brasileira colocaria no lugar de Paulo Guedes? Um desenvolvimentista? Mas da onde? Isso não cabe no planeta. Não cabia antes e cabe menos agora, Romo, com o impacto da crise. E a crise é uma ótima justificativa para avançar na internacionalização da economia. Não será apenas a Braskem, será absolutamente tudo que o capital internacional tiver interesse estratégico. E como você anotou aqui, uma característica essencial dos processos de privatizações é que a capacidade da chamada burguesia nacional em tomar conta desses setores é diminuta, é absolutamente impotente diante de qualquer ofensiva do capital internacional. Quando o capital internacional não quer, aí sim sobra aqui. Aqui dentro, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, sempre o negócio, não só, Romos, intermediado por um banco, por causa do sistema de crédito, as seguranças, as garantias, etc., mas sobretudo com o banco controlando o sócio majoritário. Aquele alerta do Lenin, lá em 17, no imperialismo, fase superior do capitalismo mundial, em que ocorria o capital financeiro, a fusão do capital industrial com o bancário, sob o controle do último, na fase do capitalismo rentístico, que é o que eu caracterizo agora, que deu bye-bye para sempre, forever, para a industrialização e para o pensamento cepalino, aquele da CEPAL, que estruturava a industrialização, etc., salário, previdência social, direitos, mercado interno, reforma agrária, importação de ciência e tecnologia, desenvolvimentismo, etc., isso é algo que nunca mais voltará. E no movimento implícito da crise, a tensão, a pulsão para a internacionalização, ela é ainda mais violenta do que nos tempos normais, nos tempos de crescimento, etc. Então, o que nós vamos ver agora não é só essa expressão, inclusive, Rômulo, de privatizações, ela tem que estar subsumida à ideia do seguinte, de uma gigantesca internacionalização da economia. A gente sempre lembra isso. É isso que é o aprofundamento da dependência, uma ampliação do subdesenvolvimento em escala gigantesca. Ela já ocorre na expansão da fronteira agrícola, ela ocorre naturalmente em todos os setores de média e alta densidade tecnológica, e ela ocorre naqueles setores que seriam mais evidentes sob controle, como é o setor energético e o setor petroleiro. Então aí, realmente a intermediação bancária, ela não é só uma intermediação funcional, em função das garantias, do crédito, das transações, etc. Ela é porque esses bancos estão começando a ter, mais do que nunca, um controle sobre a propriedade completa de amplos setores, aqueles que flutuam na economia mundial. A gente sabe que o preço do petróleo pode estar 14, 30 ou 140. É só observar historicamente. É assim que funciona o setor petroleiro. Então, a Petrobras pode ter a sua valorização em 40 bilhões e pode estar, algum tempo depois, em 150, porque isso é uma mercadoria como outra qualquer, cotizada em termos internacionais, né? Aprendi muito com isso, lendo os livros do Ali Rodrigues, quem foi presidente da OPEP, ministro de Energia do Chaves, e com Bernard Momer, que é um grande especialista na questão do petróleo. O Ali já morreu, mas o Bernard Momer ainda se encontra em Caracas, segue pensando sobre a questão petroleira. E veja, aqui no Brasil, Rômulo, nós não temos um grande intelectual, professor, que está assim dizendo, esse é o Bernard Momer, ou Ali Rodrigues, da Venezuela, é o grande cara da energia. Você veja como o tema do petróleo, que é um tema estratégico para nós, que é tão importante para a Noruega, é tão importante para a Rússia, é tão importante para os Estados Unidos, é dramaticamente importante para a China pela falta que faz, entendeu? Para nós, é como se nós estivéssemos produzindo alface ou ovelhas, mas não é o caso. Alface e ovelhas
são radicalmente distintos de petróleo. Alface e ovelha não motiva golpe, Nildorix. Tem mais essa, né? Fica ali como uma rebarba, né? Participa de longe, mas efetivamente não é uma razão estratégica. Você está tocando outro ponto, que como o petróleo é uma questão da geopolítica fundamental, ela naturalmente não só produz golpes, como ela tem um poder de corrupção gigantesco, né? A questão é essa. O petróleo, o mundo do petróleo, ele não tem limites, né? Porque no petróleo, quem trabalha no petróleo se acostuma com algo que é terrível do ponto de vista profissional. Eu sei porque eu experimentei isso muito próximo, assim, durante 3 meses, quando trabalhei como pesquisador no Banco Central da Venezuela, vendo as questões de câmbio, de inflação, etc. O petróleo não tem limites. Se uma petroleira quiser chamar o maior especialista norueguês para amanhã estar lá na Venezuela, o sujeito vai, porque eles mandam um jatinho na mesma hora e não perguntam nem quanto é que ele vai cobrar a assessoria. Simplesmente é um mundo